família. Durval de Moraes, o nome dele. Beijo. O Corinthians continua de olho no atacante Gabigol. Dá uma olhadinha no que o presidente eleito Augusto Melo falou sobre o ídolo do Fla na tela. O Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube, tem as nossas características e por que não, né? Tentarmos uma boa conversa, que a gente quer sentar com o pessoal do Flamengo, há interesse dos dois lados, seria muito bom. O Gabigol respirar novos ares, seria muito bom para o Corinthians um investimento desse, em termos de marketing, em termos de camisa. A gente vai chegar a um acordo, se Deus quiser. E aí eu pergunto pro Paulo Sérgio se o Gabigol é um nome ideal para entrar aí para compor esse elenco do Coringão. O que você acha, Paulo? Seu nome ideal. Mas não tem nenhum nome. Mas ele consegue brigar pela vaga junto com o pacote... Yuri Alberto? Você tá brincando? Ah, como? Tá aí brincando, senta né? Yuri Alberto, né? Vocês estão brincadeira comigo, não é possível. É lógico que o Gabigol... O Gabigol, se você contratar o Gabigol, você já tem 80%. Mas e o pacote que vem junto com o Gabigol? O que é indisciplina e tal. É um monte de jogador do Corinthians a disciplinar também. Mas se chegar lá, fazer gol, chegar lá, dar conta do recado... Aí tudo bem. Pronto, ele acabou. Ele tá meio que se oferecendo, vamos falar sério. Mas se vier pro Corinthians, sem dúvida nenhuma, é um jogador que já sabe como é que funciona, a pressão. Então já está acostumado também, então vai ter que chegar aqui, vai ter que resolver. Aí fica o Yuri Alberto esperando para entrar. Tem o espírito do Corinthians? Tem a guerrilha e sabe lidar com a pressão, amigo. Sabe lidar com a... Infelizmente, alguns jogadores do Corinthians esse ano não souberam lidar com a pressão. Então, o próprio Yuri Alberto. Eu brinco muito com a questão do... Brinco, mas falo sério sobre o Yuri Alberto. Mas chegando um jogador do nível do Gabigol, ou mesmo o Roger Guedes, quando jogava, pode potencializar o Yuri. Porque quando ele é o protagonista, ele não dá conta do recado. Ele é um bom coadjuvante. Concordo, é essa a conclusão que eu cheguei. No Internacional, sim. E aí o Sérgio Matrone me pergunta o seguinte: o Corinthians quer o Gabigol para tirar o time da fila ou para vender camisas? Olha o que o presidente falou. O presidente comentou isso, que quer o Gabigol para vender camisas, fazer aquele marketing e tudo mais. Dá para fazer os dois, Paulo? Lógico que dá. É o pacote. Vem esse pacote, o do campo, o extracampo, e só vai vender camisa também se ele fizer gol, né? É lógico. Se fizer gol. Mas é melhor mesmo trazer ele, porque o Yuri Alberto não tá dando. Não, precisa ter uma pressão, Todos os jogadores, em todas as posições do Corinthians, você precisa trazer pressão. Agora, o presidente, deixa o Moscardinho aí. Não mexe com ele. Isso aí vai pra França. Né? Você entregou o troféu pra ele. Entreguei o troféu pra ele, os pais dele ficaram felizes e tal. Poxa. E agora? Agora o Paulo Sérgio vai ficar contente. Ó, o meio-campista Moscardo. Não vai ficar contente, mas é que a gente vai falar do Moscardo. Está cada vez mais distante do Corinthians. As conversas da diretoria do Timão com o PSG, Paris Saint-Germain, continuam avançando. Há tendência de que o negócio seja oficializado ainda nessa semana. Gente, nessa semana vocês estão correndo mais que eu. O Emerson Naves, nosso diretor comercial aqui da Gazeta, por um valor em torno de 22 milhões de euros, que dá cerca de 120 milhões de reais. Mas é muito dinheiro. É bom ir, Paulo. O Corinthians está precisando de dinheiro. Moscardo tem 18 anos. Já despertou o interesse do Barça e até recebeu proposta do Chelsea no meio da temporada. Mas aí o caminho parece ser mesmo o PSG. Aí eu pergunto pro Paulo. Paulo, é muito cedo para ele sair? Eu acho. É um jogador que pode duplicar esse valor aí, mantendo essa estabilidade que ele tem mantido. É um jogador jovem, é um jogador que é promissor para essa equipe do Corinthians. Vai reforçar muito essa equipe do Corinthians, mas hoje quem manda lá são os dirigentes. Agora fica aqui a minha fala que se esse jogador ficar, futuramente pode duplicar esse valor. Ô Paulo, é difícil, né, a gente ir contra o sistema que vai organicamente acontecendo. Sim. Mas o ideal seria esse jogador ou esses jogadores tão jovens, pelo menos disputarem 2 temporadas, conquistarem alguma coisa, marcarem com as suas camisas aqui no Brasil para depois ir para o exterior. E já vi jogadores que saíram daqui bem e chegaram no exterior
mal. Porque ainda nem Aí provou, volta, porque às vezes aí volta. mostra talento, mas ainda não mostrou uma continuidade de Tem a trabalho. questão de adaptação e Você tudo vê, o mais. Scarpa queria tanto jogar na Inglaterra, tá na Grécia e agora tá comentando de voltar pro Brasil. Então, não é fácil jogar lá fora. Então, Mas quando a gente fala de jogador muito jovem, né, 17, o Endrick pelo menos o Palmeiras amarrou pra ele ficar mais um ano, ano e mas meio, é né? novinho mesmo. Quando você foi pra... O presidente Augusto Melo, presidente do Corinthians, esteve hoje em um programa de televisão e falou sobre o interesse de Gabigol, né? O interesse na contratação do Gabigol, o atacante do Flamengo. Mais uma vez, o presidente do Corinthians fala sobre o Gabigol, dessa vez mais abertamente. Ele diz que o Corinthians tem interesse na contratação do Gabigol e que vai conversar com o Flamengo. Disse ainda que o Corinthians tem condições de contratar o Gabigol, tem totais condições de contratar o Gabigol. É isso mesmo. Então, rapaziada, o sonho do Corinthians é o Gabigol. O sonho do Corinthians é o Gabigol. E para quem fica falando que a imprensa de São Paulo, os youtubers de São Paulo, que isso é conversa da carochinha, que isso é conversa de youtuber, o próprio presidente do Corinthians afirmou que o Corinthians está sonhando grande. Disse que é vontade dos dois lados, que o Gabigol também tem vontade de sair do Flamengo e que, portanto, o Corinthians vai tentar exercer o direito de fazer essa contratação, vai tentar conversar com o Flamengo, quer sentar com o Flamengo para tentar fazer a contratação do Gabigol, o centroavante do Flamengo. Se vai ser possível, se não vai ser possível, se vai colocar jogadores na base da troca, se vai buscar investidores para fazer essa contratação. O presidente do Corinthians disse que a marca do Corinthians é muito grande e que o Corinthians, portanto, quer sim o centroavante Gabigol. Gabigol com a camisa do Corinthians, esse é o sonho do Timão, é o sonho do Timão. O Gabigol que está tentando renovar o contrato com o Flamengo até agora não renovou o contrato com o jogador, está pedindo 2 milhões de reais por mês para renovar o contrato, 50% de aumento. O Corinthians sabe disso, sabe que teria que pagar pelo menos 2 milhões de reais por mês. Agora, a multa rescisória, quanto é a multa rescisória? Quanto o Corinthians pagaria na contratação do Gabigol? Isso aí são detalhes que devem ser discutidos nas próximas semanas. E eu tenho a informação de que o negócio já começou, né? Que os dois times já começaram a conversar a respeito. Ninguém vai admitir abertamente que já tentaram conversar a respeito, mas o negócio já começou. Tanto é que o Corinthians ofereceu o Fausto Vera num primeiro momento na tentativa de contratação do Gabigol e o Fausto Vera foi prontamente recusado. E aí o Fausto Vera, o Flamengo até aceitou o Fausto Vera, mas não na contratação do Gabigol. O Corinthians se interessou então pelo Thiago Maia, se interessou pelo Mateuzinho, lateral direito, numa possível negociação envolvendo o Fausto Vera, mas também essa negociação não avançou, né? Não avançou direito como deveria avançar. Nas próximas horas, nos próximos dias, o Corinthians deve, portanto, fazer uma proposta oficial ao Flamengo na tentativa de contratação do Gabigol, do Gabriel Barbosa. Por falar em Gabriel, o Gabriel Moscardo está saindo do Corinthians, está indo embora do Corinthians para o PSG, para o Paris Saint-Germain, por 22 milhões de euros. Esse é o valor do negócio envolvendo o Gabriel Moscardo, 22 milhões de euros. São 117 milhões de reais, mais ou menos. 117 milhões de reais, se eu não estiver fazendo a conta errada. O Augusto Melo, que tinha prometido que não ia vender o jogador, agora já mudou o discurso, diz que não tem como segurar o jogador, que a cabeça do jogador está na Europa, que a cabeça do jogador já está no Paris Saint-Germain, que terminou um ciclo que não tem jeito, vai ter que vender mesmo assim o jogador, o Gabriel Moscardo, para o futebol europeu. Com isso, é dinheiro que entra para o Corinthians, 117 milhões de reais para investir em contratações. Por falar em contratações, até agora nada, hein? Apenas 2 contratações até agora. O lateral esquerdo Hugo, lateral do Goiás, e o volante Ranielli, que ainda não foi anunciado de forma oficial, mas já é jogador do Corinthians, vai jogar pelo Corinthians na próxima temporada. Eu, um pobre setorista. Augusto Melo, né, confirmou que há conversas, interesses de ambos os lados. Quando ele fala ambos os lados, ele fala Corinthians, ele fala Flamengo. O Gabigol também tem os seus interesses, mas eu quero atualizar vocês, tá?
Primeiro, não preciso dizer que há uma negociação entre Corinthians e Flamengo, que eles conversam quase todos os dias, e é uma negociação muito difícil que envolve várias partes. Envolve Corinthians, envolve Flamengo, envolve Gabigol, envolve os agentes, envolve as famílias, envolve também outros jogadores. Thiago Maia, envolve Mateuzinho, envolve, enfim, e no Corinthians tem outros, né? Fausto Vera, envolve outros que o Flamengo quer. É uma negociação super difícil de fechar, mas que ela acontece há muito tempo e eu tenho trazido com exclusividade para vocês. Outra coisa que eu trago para vocês também é que existe uma preocupação no Corinthians de que o Corinthians esteja sendo usado, tá? Nessas negociações. Há um temor do Corinthians, não sei se ficou o temor por causa do Rodrigo Caetano, que o Augusto também confirmou que existia um certo acerto, né? Enfim, e agora existe essa preocupação com o Gabigol também. Há conversas entre Gabigol, Corinthians e Flamengo já há algum tempo já, acho que mais de uma semana, e conversas, mais de uma semana certeza, e não que a contratação esteja encaminhada, longe disso, nunca vou falar isso, tá? Depois se o Gabigol não jogar no Corinthians, os haters vão tentar vender essa história, que eu falei que estava certo, que era jogador do Corinthians, eu nunca nem cheguei perto disso, mas que já há uma conversa há muito tempo entre as partes. Existe sim entre Corinthians e Flamengo, mas existe essa preocupação do Corinthians de estar sendo usado para uma renovação do Gabigol com o Flamengo, ou está sendo usado para uma venda do Flamengo em relação ao Gabigol lá fora, né? Tipo o Flamengo e Gabigol, e aí a gente sabe, né? Algum clube lá de fora levar, da Arábia, enfim, a gente sabe que os árabes estão com grana, o campeonato deles lá já levou muitos jogadores para lá. Então a negociação continua, o tempo é rei, né? Eu estava sozinho nessa, Augusto confirmou. Agora a gente aguardar e eu trazer mais informações para vocês. O Corinthians está muito cauteloso, está negociando, está conversando, mas nunca vou cravar, porque o Corinthians também está longe de cravar. O Corinthians está com medo, está negociando, né? Às vezes tem confiança, às vezes tem muita esperança, mas às vezes fica com medo também de estar sendo usado e o Gabigol não, enfim, no final não querer jogar no Corinthians. Ouso dizer uma coisa para vocês aqui, que a Flepras, né, vai ficar louca com o que eu vou dizer. Flapres, desculpe, a Flapres, tampe os ouvidos, tá? Hoje existe mais interesse de Gabigol ser jogador do Corinthians, do Flamengo, do que do próprio Gabigol. Flapres, tampe os ouvidos, tá? Tampe os ouvidos. Existe muito mais interesse do Flamengo do que do Gabigol, que o Gabigol vá para o Corinthians, tá? Quando o Gabigol tiver certo que quer jogar no Corinthians, aí o negócio vai avançar para valer. Mas o Corinthians quer muito, o Flamengo também quer. O Gabigol tá, né? O Gabigol é o que eu falei. O Corinthians ainda tá com o pé atrás. Vamos ver no que vai dar isso. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos encerrar falando de Matias Rojas. Falando de Matias Rojas, vou trazer uma informação aqui para vocês exclusiva. O Corinthians tem interesse em negociar o Rojas. O Corinthians está em busca de propostas pelo jogador. O Corinthians está à espera de proposta pelo jogador. O Corinthians não tem interesse no Matias Rojas. Pode até ficar, vai até ficar, se não pintar nenhuma proposta, tá? Mas eu descobri isso apurando a questão do meia. Porque o Corinthians quer contratar um meia, o Corinthians vai em busca do meia, o Corinthians não aposta no Rojas, tá? O Rojas pode até dar certo no Corinthians ainda, o Matias Rojas pode até permanecer, ser o camisa 10 no Campeonato Paulista, no Brasileiro, mas, enfim, por falta de opções, de propostas. A vontade do Corinthians hoje, eu posso garantir para vocês, tá? Como garantir que seria vendido o Rojas, como garantir a questão do Robert Renan, como garantir as negociações de Corinthians e Flamengo em relação a Gabigol, estou garantindo para vocês. Há um interesse muito grande do Corinthians em se desfazer do Matias Rojas, jogador de salário de 1 milhão que não rendeu, que o Corinthians não tem muita esperança e pelo jeito nem o técnico Mano Menezes. Corinthians aguarda por propostas. Você que quer Matias Rojas, está assistindo esse vídeo?
Você que está assistindo esse vídeo, que é o Matias Rojas, está vendo um paraguaio no Corinthians, e não é o Romero, hein? É Matias Rojas, né? Quem diria, hein, que terminaríamos o ano falando isso? Há um paraguaio à venda no Corinthians e não é o Romero. Há um paraguaio que o Corinthians não quer mais e não é o Romero, é Matias Rojas. É isso mesmo, informação exclusiva. Basta chegar os interessados agora para o Corinthians negociar e liberar Matias Rojas e gerar mais uma economia no clube. O próximo da fila, repito, se pintar a proposta, claro, senão vai permanecer no Corinthians, tá? Deixa o seu like. Aliás, você acha que o Matias Rojas tem que ir embora? Comenta aqui embaixo. Comenta que você concorda com o Corinthians ou você ainda tem esperanças no Rojas. E no Gabigol, você acha que ele tá usando o Corinthians? Porque só falta ele demonstrar mais interesse pro negócio. Salve, nação, tudo bem, meus amigos? Meus amigos, todo mundo tá me perguntando aí nas respostas, nas perguntas aí, o que tá faltando pro Coringão contratar de fato aí o Gabigol. O que tá faltando, gente, de fato uma falta de dinheiro, né? Porque o Timão não tem esse dinheiro todo aí pra contratar ele. O Timão quer o melhor pra si, né? Não quer investir aí milhões e milhões aí num atleta tão polêmico como o Gabigol, né, fiel? Se bem que, como o jornalista falou aí no programa Gazeta Esportiva, vários jogadores aí do Corinthians são polêmicos, já foram polêmicos aqui, já passaram pelo Timão. Tá, o Luan foi um deles. O Luan se gastou aí milhões e milhões, né? E fora o salário dele, que era 800 mil por mês. E ele ficou lá há muito tempo. Imagine o Gabigol, né, fiel? Mas aí, se de fato ele vier para o Corinthians, vai ser uma excelente contratação aí. Que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí a nação corintiana, tá? E outra, ele é um jogador badalado, ele é um jogador que gosta de farra, que gosta de bebedeira, que gosta de sair. Ele é muito polêmico, ele é. Mas a gente tem que lembrar também que ele é um excelente jogador, tá, fiel? A gente tem que... Tava especulando aí o Soteldo, eu preferi o Gabigol do que o Soteldo, tá? O Soteldo não é essas coisas não, tá, fiel? Ele é um ótimo jogador sim, mas... né, eu prefiro o Gabigol, tá? E você, o que você prefere? Você concorda aí? Você como corintiano concorda, fiel? Com a possível contratação aí de forma urgente aí do Gabigol? Se você concorda ou não, deixe o seu comentário. Eu concordo, eu não concordo. Por quê? Qual o motivo, tá? Então, meus amigos, tá sendo especulado aí que o Corinthians vai fazer um super time em 2024, hein? Eita, eu vou pagar pra ver, hein, meus amigos? Espero que ano que vem aí o Timão consiga conquistar pelo menos o campeonato aí. Pelo menos um campeonato paulista, né, meus amigos? Pelo amor de Deus. Certo? Porque esse ano foi um fiasco, né? Quase caímos aí. Brigamos, fomos arrastados aí pra não cair pra segunda divisão. Passamos vergonha na Libertadores. Vergonha, enfim. Fora outras humilhações que a gente passou aí, né? Então, mas é isso. Ser corintiano é isso. É sofrer, né? Sofrer e depois a gente vem e consegue ganhar títulos aí pra torcida, tá? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, beleza? Porque todos os dias eu trago as informações, novidades atualizadas aqui no nosso Coringão, tá? Um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.